Olá, vamos à aula de álgebra linear. O tópico de hoje é produto interno. Então, vamos dar início, vou fazer o compartilhamento da tela. Como podemos ver, o nosso tema de hoje, produto interno, definição, exemplos e propriedades. Vamos início, então, com a definição. Você já vê um espaço vetorial real. Um produto interno sobre V é uma função do produto cartesiano V cartesiano V em R, ou seja, que associa a cada par de vetores um número real. Esse número real, pessoal, nós vamos denotar dessa forma e lê-se o interno V, que satisfaz os seguintes axiomas. Então, veja, a gente vai ter um espaço vetorial, a função que leva um par de vetores em um número real e satisfaz esses seguintes axiomas, é chamado de produto interno. Vamos ver que axiomas são esses. U interno V é igual a V interno U, para todo o IV no espaço vetorial. Esse axioma, pessoal, é chamado de axioma de comutatividade ou axioma de simetria. U interno V igual a V interno U. Segundo axioma, U mais V interno W é igual a U interno W mais V interno W. Ou seja, se eu tenho uma soma na primeira entrada do produto interno, eu vou transformar isso na soma dos produtos internos. Tá? U mais V interno W, U interno W mais V interno W. Esse axioma vale para todo o V e W em V e é chamado de axioma da aditividade. Terceiro axioma, alfa U interno V, então perceba, eu tenho um número real aqui multiplicando o meu vetor, interno V é igual a alfa U interno V. Isso significa que o escalar que está multiplicando o primeiro vetor sai do produto interno. Isso é válido para todo o IV no espaço vetorial e para todo o alfa real. Esse axioma é chamado axioma da homogeneidade. Por fim, quarto e último axioma, U interno U é maior ou igual a zero para todo U. E quando é que isso é zero? O interno U é zero se e somente se o U for zero. Então, produto interno é uma função que leva um par de vetores em um número real e satisfaz esses quatro axiomas. Esse quarto axioma é o axioma da positividade. Um espaço vetorial real com produto interno é chamado de espaço euclidiano. Então, daqui para frente, a gente vai sempre dizer, ó, considere um espaço euclidiano. Isso significa que esse espaço é dotado de um produto interno. Vamos dar alguns exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós vamos considerar o espaço vetorial R2, ou seja, o plano. Então, seja V igual a R2 e U e V pares ordenados do R2. O U estamos denotando por x1, x2 e o V por y1, y2. A função U interno V dado por x1, y1, x2, y2 define um produto interno sobre R2. Esse produto interno é chamado produto interno canônico sobre R2. Pessoal, esse termo canônico é por ser o mais simples, tá certo? Então, vejam, essa função faz o seguinte, pega o primeiro elemento do primeiro vetor, multiplica com o primeiro elemento do segundo vetor, mais segundo elemento do primeiro vetor, segundo elemento, quando eu digo elemento, coordenada, segunda coordenada do segundo vetor. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos verificar que essa função, definida dessa forma, define de fato um produto interno. Para isso, a gente tem que verificar se essa função
satisfaz os 4 axiomas de produto interno. Então, vamos lá. Verifiquemos, então, esses axiomas. Primeiro, lembre que o primeiro é simetria, ou comutatividade. Para todo U e V, temos U interno V. Ora, mas quem é U? X1, X2. Interno, Y1, Y2. Lembre que, por definição, eu vou ter primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção que número real, número real, número real, número real. Portanto, isto é um número real, este produto, e este produto também é um número real. Ou seja, como eu estou trabalhando em R, a multiplicação já é comutativa. Então, nós podemos inverter a ordem das parcelas. X1, Y1, Y1, X1. Mas, no lugar de X2, Y2, invertemos Y2, X2. Agora, nós desfazemos ou voltamos para a definição. Então, usando a definição que foi dada, primeiro com primeiro, segundo com segundo, veja que eu tenho esse termo. Ora, mas quem é Y1 e Y2? É U, é V. E quem é X1, X2? É U. Ou seja, V interno U. Portanto, U interno V, mostramos que é igual a V interno U. O primeiro axioma foi satisfeito. Vamos para o segundo. Para todo U, V e W no R2, temos, veja, eu estou chamando de U X1, X2, V, Y1, Y2 e W, Z1, Z2. Qual o segundo axioma? O da aditividade, ou seja, U mais V interno W. Então, vamos fazer as devidas substituições. U, X1, X2, mais V, Y1, Y2, interno W, Z1, Z2. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é somar esses dois vetores. Como é que a gente soma? Soma o usual de vetores no R2, primeira coordenada com primeira coordenada, segunda com segunda. Ou seja, x1 mais y1, vírgula, x2 mais y2. Interno, Z1, Z2. Agora, vamos aqui aplicar a definição que foi nos dada para produto interno. Primeiro do primeiro, vezes o primeiro do segundo, mais segundo do primeiro, vezes o segundo do segundo. Aqui, de novo, eu estou em R, então eu posso usar a distributividade. Aqui, nesse caso, pessoal, já dei um salto aqui, usei a distributividade e também a associatividade. Vejam bem, x1, z1, y1, z1, x2, z2, y2, z2. O que foi que eu fiz? Peguei x2, z2 e já agrupei aqui na frente. O y1, z1, joguei aqui para trás. Percebam, quando eu olho para este parêntese, o que eu tenho é o produto interno de U com W. Quando eu olho para o segundo parêntese, eu tenho V com W. Portanto, U mais V interno W é igual a U interno W mais V interno W. Segundo axioma também foi satisfeito por aquela função. Terceiro axioma, homogeneidade. O escalar tem que sair fora do produto interno. Então, vamos lá. Para todo o IV, no R2, e para todo o alfa real, temos alfa U interno V. Então, vamos primeiro fazer as substituições. Alfa U interno V. Pessoal, aqui eu tenho a multiplicação de um escalar por um vetor. Lembre que a definição da multiplicação de escalar por vetor é escalar vezes a primeira entrada e escalar vezes a segunda entrada. Agora, com os vetores já prontos, vamos então aplicar a definição. Primeiro do primeiro vezes o primeiro do segundo, mais segundo do primeiro, segundo do segundo. Ok? Recordando, primeiro do primeiro, primeiro do segundo. Segundo do primeiro, segundo do segundo. Novamente aqui, pessoal, eu estou em R. Se eu estou em R, eu posso associar, posso usar distributividade, pôr em evidência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Colocar o alfa em evidência. Vejam o que me resta. Alfa, x1, y1, mais x2, y2. Dentro deste parêntese, o que a gente tem é exatamente a definição de produto interno.
ou seja, alfa ou V. Então, percebam, alfa U interno V é alfa que multiplica o interno V. Portanto, o alfa saiu fora do produto interno. Satisfeito o terceiro axioma. Vamos então para o último, que é o axioma da positividade. Para todo U, temos o interno U. Pessoal, lembre que aqui a gente vai fazer x, o vetor x1, x2, interno com o próprio x1, x2. Quando fizermos a definição, aplicarmos a definição do produto interno, do candidato aqui, primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. Ora, mas o primeiro com primeiro ele é o quadrado. Segundo com segundo é o segundo ao quadrado. Percebam, x1 é um número real, x2 é um número real. E pelo que sabemos de disciplinas anteriores, todo número real elevado ao quadrado é maior ou igual a zero. Portanto, essa primeira entrada é maior ou igual a zero, e a segunda entrada também é maior ou igual a zero. A soma dessas duas parcelas é ainda maior ou igual a zero. Ok? Portanto, o produto interno, o interno U por ele mesmo, é maior ou igual a zero. Vejamos agora o fato de o interno U ser zero se somente se U for zero. Então, suponha que o não é nulo. Por exemplo, é o vetor 1, 2, o vetor menos 1, 0, 0, 3, 5, 7. Pelo menos uma das duas entradas não é zero. Vamos supor que pelo menos uma não é zero, vamos supor que a primeira não é zero. Então, digamos que a primeira não é zero, a primeira entrada do vetor. Veja, quando eu fizer o interno U igual a zero, o que eu vou ter é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a zero. Supondo que a primeira entrada não é zero, eu posso, então, dividir toda essa equação por x1 ao quadrado. Então, dividindo isto por x1 ao quadrado e esta parcela por x1 ao quadrado, 0 por x1 ao quadrado, obtenho esta equação. Mas, olha, aqui é 1. 1 mais x1 sobre x2 sobre x1 ao quadrado igual a 0. Subtraindo menos 1 ambos os membros, eu obtenho x2 sobre x1 ao quadrado igual a menos 1. Opa! Aqui nós temos uma contradição, pessoal. Qual a contradição? O primeiro membro, como já conversamos aqui em cima, é um valor maior ou igual a zero, é um número maior ou igual a zero. Mas o segundo membro é um número negativo. Não pode, né? Temos uma contradição. De onde veio, onde surgiu essa contradição? Surgiu do fato de eu supor que o vetor não é nulo. Portanto, o interno U é igual a zero se somente se o vetor for nulo. Então, percebam, a definição dada, qual era a definição? Primeiro do primeiro com primeiro do segundo, multiplicação, mais segundo do primeiro com segundo do segundo, define um produto interno sobre o R2, e este é chamado de produto interno canônico. Aqui eu quero chamar a atenção, pessoal, que esse produto interno, ele é exatamente aquele produto escalar que foi definido na disciplina de vetores de geometria analítica. De forma análoga, a função x1y1 mais x2y2 mais x3y3 define um produto interno sobre R3. Novamente, a gente tem o produto escalar definido no R3 lá na disciplina de álgebra vetorial e geometria analítica. Agora, claro, a gente pode generalizar isso, né? x1y1 mais x2y2 mais x3y3 mais, 3 pontinhos, reticência, mais xn, yn. Com o U sendo x1, xn e o V sendo yn em Rn. Isso, pessoal, define um produto interno sobre Rn. Então, perceba, a gente agora generalizou. Então, essa definição de produto interno vista aqui em álgebra linear generaliza aquela vista nas disciplinas de álgebra vetorial e geometria analítica, tá? Então, esse é o produto interno canônico sobre Rn. Então, daqui para frente, quando estivermos trabalhando com R2, R3, R4, Rn,
e dissemos, considere o espaço euclidiano, tem produto interno, com um produto interno canônico. É esse produto interno que a gente vai estar trabalhando. Se for R2, x1, y1 mais x2, y2. Se for R3, x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. E assim sucessivamente. Ok? Outro produto interno em Rn, o produto interno em Rn pode ser escrito na forma de matriz. Lembra que a gente, quando estava trabalhando com vetores, a gente poderia representá-lo como vetor coluna, ok? Em termos de suas coordenadas. Então, vejam que a gente pode definir o produto interno como um produto de matrizes. V transposto vezes U. Então, se eu fizer primeiro com primeiro, segundo com segundo, lembre, linha por coluna, multiplicação de matrizes. Aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, eu falei anteriormente que isso é um número real. E aqui, obviamente, eu teria uma matriz 1 por 1. Então, o que nós estamos fazendo aqui é identificando a matriz de 1 por 1 com o seu único elemento da matriz, que é o A1. Pessoal, esse identificando remete lá a isomorfismo, tá bom? Então, vamos lá. Outro exemplo aqui de produto interno sobre Rn é o que a gente chama de produto interno ponderado. Então, vejam, é muito parecido com o produto interno que a gente já, o canônico. O que muda é que nós temos esses escalares, α1, α2, αn, multiplicando cada uma das parcelas. Mas, para que isso seja um produto interno, sempre, a gente tem que esses alfas são números maiores ou iguais a zero. Sabe, isso significa que se eu tiver alguma parcela dessa negativa, não vai ser produto interno? Não, tem que verificar. Mas se forem todos positivos, esses alfa-i's forem todos positivos, α1, α2, então ele é um produto interno. Chamado produto interno ponderado. Agora vamos fazer aqui, na mão, 2 exemplos de produto interno sobre R2, tá? Diferente daqueles produtos internos, diferente do produto interno canônico que foi mostrado agora há pouco. Então, vamos lá. Sejam o IV em R2, verifique se esta função define um produto interno. Vejam, se fosse o mais, eu teria o produto interno ponderado sobre o R2. Seria produto interno. Como tem o menos, vamos então fazer a verificação dos axiomas para saber se ele satisfaz os 4 axiomas. Lembre-se, se falhar em um, não é um produto interno. Para isso, vamos para o nosso quadro verdinho aqui, tá? Então, estamos trabalhando aqui com V sendo R2, e o candidato a produto interno, o U, sendo o X1, X2, e o V, Y1, Y2. A função candidata a produto interno é o interno V, 2x1, y1, menos 5x2, y2. Vamos ver lá só para garantir. Ok. Então, vamos lá para o primeiro axioma. O primeiro axioma, lembre, é o da comutatividade. Iniciamos com o interno V. Lembrem, pessoal, que o interno V, ele é 2x1, y1, menos, vou até fazer um passo a mais aqui, como foi feito no exemplo. x1, x2, y1, y2, aplicando a definição dada, 2x1, y1, menos 5x2, y2. Vamos para a observação que eu fiz lá no exemplo canônico. Aqui eu estou nos números reais, então eu posso comutar esses termos na parcela.
De forma análoga, também posso comutar aqui. O que é que eu vou obter? 2y1x1 menos 5y2x2. Ora, mas isso, observando a definição que nos foi dada, é exatamente y1, y2 interno x1, x2. Ou seja, V interno U. Já você está fazendo aqui de forma direta a chegar na igualdade. Eu poderia fazer U interno V, chegar numa resposta, depois fazer V interno U, chegar numa resposta e comparar? Poderia. Em alguns casos, inclusive, é isso que faremos. Tá bom? Nesse caso, não foi necessário, dá para sair de um e chegar no outro diretamente. Então, o primeiro axioma satisfeito. O segundo axioma e o terceiro axioma são satisfeitos. Aqui, convidamos exatamente os estudantes a fazerem a verificação do segundo e do terceiro, tá? Vou até colocar aqui, olha, verifique. Então, convido-os a fazer a verificação do axioma 2 e 3, mas já afirmo que eles são satisfeitos. Vamos, então, fazer a verificação do quarto. O quarto axioma é o axioma da positividade. O que é que quer dizer isso? Faremos U interno U. Ora, o U é x1, x2. Interno, ele mesmo, x1, x2. Aplicando a definição que nos foi dada, vou ter duas vezes primeiro do segundo, menos 5 vezes segundo do primeiro, segundo do segundo. Mas, vejam, isso é x1 ao quadrado. Menos 5 vezes x2 ao quadrado. Essa parcela é maior ou igual que zero. E, tirando menos, esta parcela, 5x2 ao quadrado, também é maior ou igual que zero. Entretanto, a diferença entre elas não necessariamente. Vejamos. Tome U igual a 1, 1. Temos o U vai ser igual a 2 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 ao quadrado. Ora, isso é 2 menos 5, que dá menos 3. Logo, vou colocar esse menos 3 aqui do lado para ganhar espaço, tá? Que é igual a menos 3. Logo, o U é menor que zero. Portanto, vamos apagar aqui. Assim, o U é menor que zero. Logo, a função, logo, o axioma 4 não é satisfeito. Vejam, funcionou para o primeiro, funcionou para o segundo, para o terceiro, mas no quarto não foi satisfeito. Portanto,
a função não define um produto interno sobre R2. Só para relembrar aqui, tomamos a função dada, verificamos que o primeiro axioma é satisfeito. O segundo e o terceiro ficou com uma atividade para vocês verificarem, sugestão de verificação. Verifiquem. E o quarto, não. Como falhou no quarto, portanto, a função não define um produto interno. Retornemos para lá. Vejamos mais um exemplo, ainda no R2. Então, sejam o IV em R2, mostre que a função define um produto interno. Como está dizendo mostre, já está sendo afirmado aqui que é um produto interno. Nossa missão, então, é fazer a verificação dos 4 axiomas. Ok? Então, vamos lá. Veja a definição. Aqui eu quero até chamar a atenção de algo, já ia passar. Nós temos aqui x1, y1 menos x1, y2 menos x2, y1 mais 3x2, y2. Então, percebam que não tem essas parcelas a mais aqui invertidas. Então, nem se encaixa naquela situação do produto interno ponderado, tá? Então, vamos a esse outro exemplo, ainda em R2. Continuamos trabalhando aqui no R2. Lembrando, U estamos chamando de x1, x2, e o V de y1, y2. E o nosso candidato aqui a produto interno, nesse caso já é, porque ele só pediu para mostrar, o interno V, dado por primeiro do segundo, mais primeiro do primeiro, segundo do segundo, mais segundo do primeiro do segundo, mais segundo do primeiro, segundo do segundo. Então, primeiro, segundo, segundo. Ok? Tem um 3 aqui na última parcela. Três x2, y2. Vamos só verificar. Ok. Então, vamos fazer a verificação aqui dos axiomas. Aqui, mais uma vez, pessoal, os convido a fazer a verificação de alguns dos axiomas dados. Então, já vou afirmar aqui que o primeiro, o segundo e o terceiro axiomas são satisfeitos. Novamente, fica aqui a sugestão para vocês verificarem. Então, verifique. Se assemelha muito àquele que já está no slide passado, de maneira pausada, e essa primeira parcela que eu fiz aqui, se assemelha demais. Então, vamos para positividade. Uma vez afirmado que vale os axiomas 1, 2 e 3, se eu mostrar agora que vale o 4, acabou. 4, vamos para a positividade. O interno U, ou seja, x1, x2, interno, ele próprio, x1, x2. Aqui está bacana que a forma está aqui, ó, a expressão. Então, vamos seguir com carinho, devagar, para não se perder. Primeiro do segundo. Opa, aqui na minha fórmula, eu ia esquecendo de trocar os sinais, pessoal. São 2 menos, tá?
2 menos. Deixa eu só verificar. 2 menos, está correto. Menos primeiro do primeiro, segundo do segundo. Menos segundo do primeiro, primeiro do segundo. Mais 3 vezes segundo do primeiro, segundo do segundo. Fiz questão de usar esses termos, primeiro do segundo, que é para poder a gente aplicar direito aqui a nossa expressão. Agora, a gente pode observar que eu tenho termos que posso reduzir. Essa minha primeira parcela é x1 ao quadrado, x1 vezes x2, aqui eu posso comutar x1 vezes x2, então eu tenho menos 2x1, x2. E, por fim, eu tenho 3x2 ao quadrado. Percebam, da forma que está escrita, eu não tenho como afirmar ainda que isto é maior ou igual que zero. E, obviamente, o que nós fizemos nesse outro exemplo, que foi tomar um vetor e mostrar que é negativo, vale para provar que não é. Lembra que a gente está querendo provar que é, então eu tenho que mostrar que isso é positivo. Ora, mas eu posso reescrever dessa forma. x1 ao quadrado menos 2x1, x2, mais x2 ao quadrado, mais 2x2 ao quadrado. Ou seja, eu tinha 3a, escrevi a mais 2a. Ok? Feito isso, o que é que nós podemos observar nessas 3 primeiras parcelas? Percebam que nessas 3 primeiras parcelas, o que eu tenho é um trinômio quadrado perfeito. Sendo assim, eu posso escrever na forma fatorada, que é x1 menos x2 ao quadrado, mais 2x2 ao quadrado. Então, veja, o quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tudo isso que está nessa chave amarela é um trinômio quadrado perfeito, pode ser fatorado como quadrado da diferença. Observem que o que nos restou agora foi esta diferença ao quadrado, que é maior ou igual a zero, e essa parcela, que também é maior ou igual a zero. Portanto, o interno U é maior ou igual a zero. Primeira parte do quarto axioma satisfeito. O interno U é maior ou igual que zero. Agora, o interno U, quando é que ele é zero? Ele é zero se e somente se essa parcela for zero e essa parcela for zero. Ou seja, o interno U é zero se somente se x1 menos x2 for zero e o 2x2 for zero. Bem, como vocês podem perceber, da segunda equação eu tiro que o x2 é zero, substituindo na primeira, eu tiro que o x1 é zero. Ou seja, isso acontece se e somente se o x1 for igual ao x2 e for zero. Portanto, o interno U é zero se e somente se o U for vetor nulo. Nesse caso, eu vou até escrever assim, 0, 0. Então, vejam. Afirmei aqui que ele verificava o primeiro, segundo e terceiro axioma, então façam essa verificação. E mostramos aqui que também atende ao quarto axioma, o da positividade.
Portanto, mostramos que este segundo exemplo, de fato, ele é um produto interno sobre RN. Isso aqui é interessante chamar a atenção para vocês, porque isso mostra que o produto interno, se você considera um espaço vetorial, existem infinitos produtos internos definidos sobre o mesmo espaço vetorial. Obviamente, o mais comum é exatamente o canônico, mas a gente pode ter aqui infinitos produtos internos definidos sobre o mesmo espaço vetorial. Até agora, todos os produtos internos que fizemos foi em R2. Claro, estendemos aqui um pouco para R3 e RN, mas ficamos, basicamente, trabalhando com RN. Então, nesse segundo momento da aula, a gente vai passar para exemplos de produtos internos que não são definidos sobre RN, ou seja, são espaços vetoriais diferentes do RN. Primeiro exemplo. Consideremos aqui todas as matrizes 2 por 2. Então, a função dada por A1, B1, A12, B12, A21, B21, A22, B22, define um produto interno sobre o conjunto das matrizes 2 por 2. E esse produto interno, dessa forma que é dada, é também chamado de produto interno canônico sobre o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. De maneira geral, pessoal, se a gente considerar as matrizes de ordem N por N, A1, B1, A12, B12, até AMN, BMN, é um produto interno sobre o espaço vetorial das matrizes. Nesse caso, o produto interno canônico. Eu quero só fazer mais um exemplo aqui, escrevendo, no caso, se tivéssemos com matrizes 2 por 3, tá? Então, vamos lá. Então, vamos considerar aqui uma matriz A e J, e vamos considerar uma matriz B e J, onde nas matrizes 2 por 3, com entradas reais. Então, o que vem a ser o produto interno de A por B? Vou escrever bem grande aqui. Como ela é 2 por 3, eu tenho que a minha A11, 12, 13. A21, A22, A23. Interno, B1, B12, B13, B21, B22, B23. Então, vejam, o que é que aquela fórmula está me dizendo, pessoal? Que eu vou pegar primeira entrada, primeira linha, primeira coluna, multiplicar com primeira linha, primeira coluna do segundo. Depois, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. E assim sucessivamente. Ou seja, como é que está definido o produto interno canônico aqui nas matrizes 2 por 3? A11 multiplica B1 mais A12, B12 mais A13, B13 mais. Agora vamos para a segunda. A21, B21 mais A22, B22 mais A23, B23. Ok? Então, assim fica definido o produto interno canônico sobre as matrizes 2 por 3 com entradas reais. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Matou a primeira linha, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, na segunda linha. Continuemos. Então, mostramos produtos internos no RN. Agora já mostramos produtos internos no espaço vetorial das matrizes. Próximo. Produto interno
sobre o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n. Então, sejam P e Q, polinômios de grau n, menor ou igual a n. E aqui eu estou escrevendo nessa ordem, tá? Ó, do termo independente, termos com x, depois x quadrado, até x a n. A0, A1x, até a nx. B0, B1x, Bnx. Então, a função que pega A0 que multiplica B0, mais A1 que multiplica B1, mais AN que multiplica BN, é um produto interno, define um produto interno sobre o PN. E esse é o produto interno canônico. Assim como fizemos para o exemplo das matrizes, se nós tivéssemos, por exemplo, polinômios de grau até grau 2, ou seja, V igual a P2. Aí eu vou chamar aqui, pessoal, de P de x A0, A1, x, A2, x ao quadrado. Só para ficar com a mesma notação, Q de x igual a B0 mais B1x mais B2x ao quadrado. Então, quem é o produto interno de P por Q? Ou seja, P interno Q. Lembre que é A0, A1x mais A2x ao quadrado, interno com B0, B1x, B2x quadrado. E pela definição foi nojada, primeiro com primeiro, mais. Então, veja, independente com independente. Agora, quem tem x com quem tem x? A1, B1. E quem está com x quadrado? E x quadrado. Então, B2, a ordem A2, B2. Essa é a definição do produto interno canônico sobre o espaço vetorial P2. Vejam que o análogo seria fazer com números, então não teria aperreio algum a gente aqui fazer esses cálculos com números. Então, se eu tomasse, por exemplo, aqui, P de x igual a 2 menos x mais 3x quadrado, e Q de x igual a x mais 2x ao quadrado, quem seria P interno Q? Vejam, termo independente com termo independente. Olha, mas aqui não tem o termo independente do x, então é zero. 2 vezes zero. Mais coeficiente de x, coeficiente de x. Então, eu tenho aqui menos 1, que multiplica 1. Por fim, x quadrado com x quadrado. Então, eu tenho 3, que multiplica 2. Isso me dá 0 menos 1. Vou colocar aqui do lado. 0 menos 1 mais 6. Portanto, o produto interno de P por Q, nesse caso, é 5. Então, vejam, pegamos dois polinômios e associamos a esse polinômio, esses dois polinômios, um número real. A mesma coisa eu teria aqui das matrizes, a mesma coisa eu teria ali nos números reais, no Rn. Tudo análogo. Bom? Continuemos, então. Vejamos esse outro produto interno. Esse é interessante porque aqui a gente volta para o cálculo 1, né? Ou o início do 2. Então, sejam f e g duas funções. Vamos lembrar o que é essa notação. Duas funções contínuas que estão definidas no intervalo fechado AB e com imagens reais. Então, são funções contínuas no intervalo fechado. Então, são integráveis. Então, o produto interno de f por g, ou seja, f interno g, é a integral de a até b de f de x, g de x, dx. A integral do produto. Tá bom? Então, essa função define um produto interno sobre as funções.
contínuas de intervalo fechado EAB. E é o produto interno canônico desse espaço vetorial. Então, até aqui, o que é que nós tivemos? R2, R3, Rn, matrizes, polinômios, funções contínuas. Todos esses espaços vetoriais, nós fizemos aqui pelo menos um produto interno para eles. O R2 a gente fez mais de um, fizemos alguns. Da definição de produto interno e apresentada anteriormente, decorrem as seguintes propriedades. Demonstração imediata, mas sugerimos aqui mais uma vez que façam a verificação, façam a demonstração dessas propriedades, tá? A primeira delas é essa. Você já vê um espaço euclidiano, ou seja, um espaço vetorial real com produto interno. Que produto interno é esse? Depende qual foi dado. Se não for mencionado nenhum produto interno, pessoal, a gente considera o produto interno canônico sobre aquele espaço vetorial. Então, você já vê o espaço euclidiano, então estamos supondo que existe um produto interno. O V e W, vetores desse espaço vetorial, e beta um número real. Então, 0 interno V é igual a V interno 0, que é 0. Pessoal, esse primeiro zero é o zero vetor do espaço vetorial. Esse zero é o zero vetor do espaço vetorial. E esse zero é o zero real, número real. Basicamente é, se você fizer o produto interno com um vetor nulo, você vai sempre encontrar como resposta o número real zero. Segundo, o interno V mais W é o interno V mais o interno W. Percebam que aqui eu tenho a aditividade na segunda entrada. O axioma da aditividade falava sobre a primeira entrada, U mais V interno W. Podia quebrar na soma. Aqui nós temos agora a soma na segunda entrada. Também posso quebrar na soma. Para fazer a demonstração disso aqui, basta usar os axiomas que já temos, tá? Comutatividade, comutatividade, aditividade, depois volta e você obtém a demonstração. Então, sugerimos aqui que façam a demonstração dessa proposição. Por fim, o interno beta V é igual a beta U interno V. Ou seja, aqui a gente tem que o escalar multiplicando a segunda entrada também sai do produto interno. Lembre que na homogeneidade, o escalar estava na primeira entrada. Ele saía fora. Então, essa proposição diz que se tivermos na segunda entrada, ele também sai fora. Bem, da definição de produto interno e dessa proposição aqui, a gente obtém, então, pessoal, a bilinearidade. Mas o que é essa bilinearidade? É que é linear na primeira entrada. Lembre, linear, transformação linear. T da soma, soma dos T's, T do escalar vezes o vetor, escalar vezes T do vetor. Então, eu obtenho aqui a linearidade na primeira entrada e obtenho a linearidade na segunda entrada. Por esse motivo, chamado de bilinearidade. E aqui eu quero chamar a atenção bem do que está escrito aqui. Veja, U mais alfa V interno W mais beta Z. Eu poderia fazer aqui uma distributividade, pessoal. Olha, U interno W mais U interno beta Z. Só que o beta cai fora. Então, beta U interno Z. Vamos para a segunda aqui, olha. Alfa V interno W, alfa beta V interno Z. Antes de passar para a extensão dessa bilinearidade, eu gostaria aqui de fazer um exemplo com números para ficar mais claro a explicação. Então, vamos supor o seguinte. Exemplo. Considere o espaço euclidiano V considere o espaço euclidiano V. Dados.
Deixa eu corrigir isso aqui. Considere o espaço euclidiano V. Beleza. Sabendo que o interno V vale 3, o interno W vale menos 2, e V interno W vale 5, calcule o 3U mais 7V menos 4W. Então, vejam, a gente está aqui querendo calcular esse produto interno conhecendo outros produtos internos dados. O que nós vamos fazer aqui é aplicar exatamente essas propriedades de produto interno juntamente com a definição, ou seja, essa bilinearidade, para calcularmos o que se pede. Então, vamos lá. Solução. O que é 3U mais 7V menos 4W? Lembrem, aplicando aqui a bilinearidade, este com este. Mas lembre que os escalares saem do produto interno. Então, eu vou ter menos 12 U com W. Eu vou até acrescentar um pouco aqui. Não deixa assim mesmo, tá bom. U com W. Fazendo esta parcela com esta, eu tenho menos 28, V com W. Recapitulando o que foi que nós fizemos aqui. 3U interno menos 4W. 3 vezes 4 menos 12, U interno W. Ok. 7V interno menos 4W. 7 vezes menos 4 menos 28, V interno W. Vejam, no problema, nos foi dado quanto vale o interno W. E também nos foi dado quanto vale V interno W. Percebam que a gente nem vai precisar usar aqui o interno V. Mas poderia ser que numa outra letra, num outro tópico aqui, fosse necessário. Mas para esse caso nem foi. Então, eu tenho menos 12, que multiplica o interno W. Cadê o interno W? Menos 2. Menos 28, que multiplica V interno W, ou seja, multiplica 5. Na primeira parcela, eu tenho 24. E na segunda parcela, eu tenho 140. Ok? Então, menos 12 vezes 2, menos 2. Menos 2 está aqui, olha. Eu tenho o 24 positivo, menos 28 vezes o 5, que é V com W, menos 140. Portanto, o resultado, menos 116. Então, percebam que o que nós aplicamos aqui na resolução desse problema foi tão somente a bilinearidade obtida no nosso produto interno. Veja que é um produto interno arbitrário, é um produto interno qualquer. E também é um espaço vetorial qualquer. Ok?
Para finalizar, essa bilinearidade, pessoal, pode ser estendida. Ou seja, nós fizemos aqui com 2 termos. Mas não necessariamente só 2 termos, ele pode ter uma quantidade finita de parcelas. Então, a generalizando, vamos obter isso aqui, olha. Seja ver o espaço vetorial. Aqui eu vou ter m vetores u's e n vetores v's, tá? Então, se eu tiver uma combinação linear na primeira entrada, eu posso fazer primeiro com v, segundo com v, terceiro com v, de tal maneira que eu obtenho o somatório dos escalares cai fora do produto interno. Então, eu vou ter um somatório de produtos internos aqui. Se esse somatório estiver na segunda entrada, idem. O somatório cai fora do produto interno. Por fim, se eu tiver somatório na primeira e somatório na segunda, então eu vou ter esse duplo somatório aqui saindo do produto interno. Exemplo. Vamos considerar isso aqui, né? Alfa 1, V1, 1, mais alfa 2, o 2, mais alfa 3, o 3. Interno com beta 1, V1, mais beta 2, V2. Percebam, eu tenho um somatório aqui na primeira entrada, com o i variando de 1 até 3, de alfa i, o i. E na segunda entrada, eu tenho um somatório do j variando de 1 a 2, de beta j, vj. O que é que nós vamos fazer? Distribuir. Então, vamos lá. Primeiro com primeiro. Mas lembre que os escalares caem fora. Então, eu vou ter alfa 1, beta 1, o 1, interno V1. Primeiro com segundo. E aí, para economizar, pessoal, vou escrever só o segundo aqui, tá? Primeiro com segundo. Alfa 1, beta 2, o 1, V2. Seria fazer segundo com segundo, terceiro com primeiro. Para finalizar aqui, eu vou escrever simplesmente o último, que é o terceiro com o segundo. Ou seja, faltou aqui o símbolo do produto interno. Alfa 3, beta 2, o 3, V2. Então, a gente pode distribuir esse produto interno. Ok, pessoal, o nosso encontro de hoje termina exatamente com esse exemplo, com essa propriedade. Convidamos, repito aqui mais uma vez, convidamos vocês a fazerem as demonstrações das propriedades e a verificação também daqueles exemplos que ficaram apenas apresentados. E as dúvidas ficam para o nosso encontro presencial, ok? Até mais.